Olá, meu nome é Júlia Galvani e agora começa mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. Hoje a gente tem a alegria de entrevistar o pastor José Ribamar Menezes. Pastor, seja bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e ministério do pastor José Ribamar. E eu queria começar perguntando para o senhor a sua data de nascimento e onde o senhor nasceu. 25 de fevereiro de 1933. Ok. E qual local que o senhor nasceu? Qual cidade? Nasci na cidade de Parnaíba, Vigaçu, no delta do Parnaíba, lá no Piauí. Que legal, muito bem. E qual o nome dos seus pais? Meu pai é Raimundo Pires de Menezes e Maria Luzia é, é, Pereira de Menezes. Ok, muito bem. E pastor, o senhor já nasceu em uma família adventista ou não? Como que o senhor conheceu a mensagem adventista? Pelo toque de um amigo que havia poucos adventistas lá em Parnaíba, então ele foi lá e tocou na porta e disse: Raimundo, hoje é os profetas, vou falar sobre os profetas, e meu pai estava interessado nisso. Ele foi e gostou, é, e trouxe a família, e a família também toda aceitou. Que bênção! E quantos anos o senhor tinha nessa época aí? É, 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 eu estava com uns 15 anos por aí. Ok. E o senhor também foi batizado junto com a família? Quando que foi o batismo? O batismo foi é, há uns uns 3 anos depois, em, 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 em agosto, pelo pastor Pritchard. Muito bem, que legal, pastor. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua educação. Onde que o senhor cursou o primário, o ginásio? Foi ali mesmo na sua cidade que o senhor nasceu? Sobre a educação, lá naquele tempo, eu apenas cursei o primeiro ano C, que naquele tempo era terceiro primário, e só. Certo. E aí, como então que o senhor foi se tornar um pastor? O senhor cursou teologia? Como que surgiu esse desejo? Eu me tornar pastor, o meu é, pastor que me batizou se interessou bastante para que eu fosse para o colégio fazer teologia. Então, sem dinheiro, sem ler, sem documento, eu fui, com a graça de Deus. Amém. E, E foi e no aí, colégio em São Paulo, que o senhor disse? foi o colégio do EMA, ali em Pernambuco. Ok. E ali o senhor então cursou teologia? Foi isso? E quando que o senhor se formou? Foi em 74, então foi a formatura lá do colégio do EMA. Ok, Então, foi a formatura. muito bem. Então a gente já falou um pouquinho da família de origem, já falamos da educação. Agora eu queria entrar no assunto da família que o senhor formou. Então, qual o nome da sua esposa? Como que vocês se conheceram? Eu encontrei a minha esposa em Juazeiro da Bahia, e em 60, então, foi feito o casamento. E, e aí foi feito é, e casado, então, nós fomos para o colégio. Ah, então o senhor já era casado quando foi para o ENA, certo? É, Ok. Qual que é o nome da sua esposa? Elisa Matos de Amorim. Ok, muito bem.
E vocês tiveram filhos? Qual o nome dos filhos que vocês tiveram? Os filhos, são 3 filhos. Ah, o primeiro filho foi uma mulher que, antes de eu ganhar o prêmio para ir para Israel, é, ela nasceu. Depois que voltei de Israel, então ela nasceu a Márcia, e depois que me formei em teologia, já no finzinho do curso, nasceu o Marlon, esses 3. Ok, amém. E pastor, eu ia começar perguntando para onde que foi o primeiro chamado, mas o senhor comentou um detalhe aí interessante, que o senhor ganhou um prêmio para ir para Israel. Como que foi essa história? Essa história foi é, eu estava bastante tempo vendendo livros para outras firmas, já 13 anos esquecendo já completamente da, da teologia, de tudo. Então, eu cheguei a uma senhora chamada Daí e disse: irmã, ore por mim para que Deus abra as portas, para que eu possa voltar para o colégio de novo. Foi quando ganhei o concurso da Bíblia, e fui representar o Brasil em Jerusalém, e fui recebido pelo presidente Zalman Shazar. Então, daí começou a corrida da direção da teologia. Olha, que legal, pastor. Aí foi depois disso, então, que o senhor se formou em teologia? Ok, certo. Então, Eu, uhum. eu, na, eu fui, Deus me deu o privilégio de assistir o primeiro Congresso de Jovens Sul-Americanos no Rio, e também o primeiro Congresso Mundial de Jovens na Suíça. Então, para você ter uma ideia, eu estive também almoçando com o Neo Halliwell e esposa Jesse. Que Então, legal. esses privilégios todos que Deus me deu. Amém. Agora, voltando para a sua formatura, então o senhor conseguiu se formar, e para onde que foi o primeiro chamado? É, olha, todo mundo dizia que, pelo fato de ser 3 filhos, seria difícil achar chamado. É, mas um pastor lá incentivava, dizendo: olha, se você é chamado, não se preocupe, você vai ser chamado. Não precisa se preocupar com o chamado. Então, eu usei esse método, essa tática, e o fato é que o pastor de, lá do Amazonas, o pastor Fugner, me convidou para eu ser pastor lá do Amazonas. Muito bem. Ok, foi logo após a formatura, então, o senhor foi para Amazonas. Agora, o chamado foi o primeiro chamado que houve lá para pastor. Todo mundo lá esperando o chamado e não chegava. Depois desse chegou outro chamado para o Rio Grande do Sul, mas eu tinha em mente receber o primeiro chamado. Então aceitei o primeiro. Amém. Deus abençoou, né, pastor? Muito bem. Então, quanto tempo o senhor ficou lá e qual o próximo local que o senhor trabalhou? O lugar onde eu trabalhei lá, depois para Maués, uma cidade chamada Cidade do Guaraná, e ali eu fiz uma composição para a canção da onde eles cantam para receber o turista com essa canção. E está registrada na rádio também. Então, eu comecei o trabalho ali, mas não era ordenado. Ok, certo. E quanto tempo o senhor ficou em Maués? Eu passei lá 2 anos em Maués. E durante esses 2 anos, teve um acampamento lá
num lugar chamado repartimento, com 30, 40 embarcações que vinham de toda a redondeza para ali, para ali. Então, foi ali que se começamos a direção da ordenação. Ok, certo. E depois o senhor foi para qual lugar? O senhor foi É, ordenado? dali daquela ordenação, que estava com a presença o homem da Conferência Geral estava ali, da União, da divisão, tinha avião ali, também tinha tudo. Era muito grande a confluência. Então, dali, depois de 2 anos, eu fui para Itacoatiara. É uma cidade que fica perto também dali. Certo. Aí o senhor pode ir falando os locais em ordem, né? Onde o senhor passou. Em Maués, eu tinha 14 lugares aonde visitar. Eu tinha Lancha Luzeiro, é, e ali eu tinha que visitar tudo ali daquele interior. Era uma luta tremenda, né? Uhum. E depois de, de Taquatiara foi Rio Preto da Eva, com o colégio que ali estava. Também fiquei ali uns 2 anos. Depois eu vim para a cidade de Manaus para pegar a igreja da Cachoeirinha. Essa igreja muito famosa era. E fiquei ali 4 anos. E depois da Cachoeirinha, então eu, eu fui para a igreja central. É, é, também tinha outras igrejas para cuidar ao redor. E também no interior também. É, e, 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 e daí me mandaram, a obra me mandou para a cidade de Boa Vista, que também não era a capital do território, não era ainda um estado. Lá no território de Roraima, já depois do Equador. Depois dali, então recebi um chamado também para trabalhar nos Estados Unidos, ali, em vários lugares, Costa Rica, Foz do Iguaçu, como membro mundial da igreja. E terminou isso lá em Toronto, quando então foi jubilado. Então, e aí parou o trabalho, como se diz, de trabalho Oficial, assim. né? Como pastor, é, sou o único pastor que nunca saiu do território daquele lugar, aqui do Amazonas e de Roraima. Fiquei, todo ano eu ia, e até que me jubilei lá em, Toronto. é, em Toronto. É, Ok. Depois, fiz até a eleição de Ian Paulsen, que foi depois que Falkenberg abdicou do trabalho. Certo. E qual que é o nome dessa função que o senhor tinha lá? A comissão era. Lá a gente se dividia em várias comissões, né? Durante esses 6 anos. Comissão da alegria, comissão de a comissão da, da, da ação missionária. Então, era uma beleza, tudo isso dentro da Conferência Geral. Que eles escolheram 2 pessoas do Brasil para representar o,
no Mundial, era Mastrim, lá do sul, e eu, Ribamar, no norte. Então, a gente ia lá todos os anos, 10 dias na, nessas comissões. Ali era, como se diz assim, era sangue, suor e lágrima, era sentado mesmo. Para fazer parte das decisões ali, né? Era tão perfeito o trabalho que cada linha era numerada, para que ninguém se atrapalhasse. Uhum. Legal, pastor, muito bem. E o senhor se lembra a data da sua jubilação? Foi, foi em agosto de 2000. Aí jubilei. Certo, muito bem. Pastor, na sua vida ministerial, o senhor teve alguém que o ajudou, que foi um conselheiro, assim, que o senhor gostaria de mencionar? Exatamente. Foi o pastor Pritchard, né? Ele ajudou o tempo todo, mandava dinheiro, e ele e a família dele toda, sempre eles se mostraram muito gentis comigo. Então, eles me ajudaram bastante. Ok, certo. E o senhor teria, eu imagino que o senhor tenha muitas histórias, mas se fosse escolher uma história para contar que o senhor viu a mão de Deus ali agindo. Eu andava na lanchinha do 08, e eu ia no meio do lago, e eu ia na frente, e ela ia atrás, e o ajudante não veio naquele dia. Daí, quando aconteceu o milagre, a minha esposa foi puxar água da, da, de trás para poder lavar ali na cozinha. A, então, o balde puxou ela, e ela se segurou na mancha e não foi. Depois ela me contou que Uhum. aconteceu esse milagre, porque foi muito perigoso. Outra situação foi de noite. É, eu atravessei o, um rio bem estreito de noite, porque não precisei. Era questão de 3 minutos para atravessar, e não precisei nem acender a luz. E via outro barco na posição oposta, também, que via tudo apagado. E, de repente, eu vi em cima de mim, Hum. quando foi aquilo, aquela água aparecendo assim, o, é, aquele escuro balançando. Eu disse: isso é o motor. Uhum. Aí a lancha tem uma força tremenda. Aí, graças a Deus, fez uma curva violenta, e, e, e aí derribou uma mulher que segurou na corrente do motor dela. E ela gritou: pastor, pode voltar, que somos nós. Era tudo adventista. E Deus abençoou ali que não aconteceu um acidente, né? É. Ok, muito bem. Agora a gente já está chegando no final. Na sua opinião, pastor, como que Deus usou você para contribuir com a obra adventista? O senhor teve algum ato pioneiro ou algo que queira mencionar? Como o senhor sente que foi usado por Deus no seu ministério? Olha, desde de que aceitamos o Evangelho, eu saía com meu pai para é, é, explicar a Bíblia para ele, porque eu lia muito a Bíblia. Aí eu saía explicando para ele precisava dos textos, e eu sabia onde estavam os textos. A Bíblia de meu pai, de 46, toda marcada, que meu pai marcava também. Essa Bíblia está guardada com muito carinho. Uhum. Então, é assim que é, é, eu vejo a, o resultado de saber por que razão tem essa.
essa beleza de, de buscar a palavra do Senhor. Certo. E no seu ministério, pastor, o senhor fundou igrejas? Teve algum ato pioneiro no seu ministério? A gente chega naquele interior, às vezes não tem nada, né? Aí Uhum. vai criando o ambiente ali, é, ensina os irmãos para se espalharem por ali e, e conseguirem mais membros, e assim fomos rodando bastante assim. E minha esposa era uma verdadeira missionária, Elisa. Ela fundou, trabalhando, fundou também igrejas. Ela não parava, não. Era ardorosa no trabalho, né? Então, um casal, nós, a gente trabalhava o tempo todo. Para você ter uma ideia, é, um amigo me encontrou uma vez e disse, pastor, quando você visitava a gente lá, a gente tinha a sua presença e depois que o senhor deixou lá, nunca mais apareceu ninguém lá com toda a facilidade que tem e poucos trabalhos que os pastores têm. Uhum. Mas naquele tempo, não. Eu, eu entrava de massa dentro. Uma vez entrei lá no, no, no Igapó, que chama assim, água. Os indivíduos moram dentro da água. A gente vai deixar lanche ali, pega uma canoa e vai. Quando chega lá na frente, depois debaixo dos galhos, aí encontrou uma família. Aí ele recebe a gente com o prato de farinha e o ovo. É, Uhum. é uma forma dele agradecer. Então, bem interessante a vida de interior, entre os índios também trabalhamos. Que legal, pastor. Qual o nome É, de algumas igrejas que o senhor fundou? Os locais? é, 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 tem Massawari, é, 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 tem outras, São Francisco, São Francisco também, tem outras, Liberdade, Liberdade, e tem é, indígenas, em Sorocaba. tem Sorocaima entre os índios. São três tribos lá. E eles, eles ali tinha o coral deles na sua língua. Eles tinham uns que falavam inglês, espanhol e a língua deles também, e português. É, é, Nossa, que bênção! Que legal, pastor. Muito interessante. Bom, agora a gente já está chegando no final da nossa entrevista e eu queria perguntar para o senhor qual um verso que o senhor gosta muito da Bíblia. O senhor tem um verso favorito? olha, o verso que eu tenho em mente da Bíblia é 1 João 4,8, até que eu canto, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. O amor é quem ganha. Não adianta a pessoa usar métodos vários, mas se não tiver amor, não tem método nenhum que ganhe ninguém. Que legal, amém. É isso mesmo. E, pastor, agora, quais as palavras finais que o senhor quer deixar para quem vai assistir esse vídeo? Talvez um pastor jovem que está começando agora, ou para membros de igreja. Quais palavras o senhor deixa? Com tanta Olha, experiência, né? Que o senhor tem. para você ter uma ideia, em todas as igrejas por onde eu andava, eu pegava os jovens, missionários jovens,
Para mim, vocês aqui da igreja é, é bem interessante, mas vão embora para o colégio, não fica ninguém aqui. E Uhum. hoje, muitos deles são professores, são pastores, são enfermeiros, e até uma que eu mandei duas lá de Roraima, do estado de Roraima, eu, eu disse, vocês vão para o colégio, aqui não é o lugar de vocês. E uma delas casou com Elias Brasil, e hoje está lá na Conferência Geral trabalhando. E a mensagem da Bíblia é que cada um é, é muito importante o tablet, é muito importante todas as aparelhagens que inventam aí, tudo é importante. Uhum. Mas ouvir na igreja o farfalhar, o barulhar das páginas que é mais interessante ainda. Na página da Bíblia, né? Abrir a Bíblia, a Bíblia, como eu disse Lutero, sola a Escritura e mais nada. Amém, pastor. Olha, eu gostei muito da entrevista. Muito obrigada, viu, por ter contado aqui um pouquinho da sua história. Eu devo também a você esse privilégio de estar falando com você e que você também seja muito abençoada e que Deus possa abrir caminho também para você e para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Então, encerramos por aqui nossa entrevista. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família.